Uma mensagem chegou durante minha reunião matinal com a equipe de desenvolvimento da Costa do Sol Logística. Estávamos revisando os planos finais para o novo centro de distribuição, um projeto de 40 milhões de reais que acrescentaria outra joia à já impressionante coleção de serviços da empresa. O celular vibrou sobre a mesa da sala de reuniões e eu olhei apenas o tempo suficiente para ler a mensagem do meu marido Tiago. A casa antiga na praia, você nem usa. Encontrei um comprador disposto a pagar 180 mil reais. Fechamento na próxima semana. De nada. Fiquei olhando a mensagem por exatamente 3 segundos antes de voltar à apresentação do arquiteto. O novo centro teria 17 salas de operação, uma área de descanso com vista para o mar e um jardim de meditação com plantas nativas da costa. Muito mais interessante do que qualquer coisa que Tiago achava ter realizado. O celular vibrou de novo. Desta vez era minha mãe no grupo da família. Ainda bem, era um constrangimento. Aquela coisa velha fazia a família toda parecer pobre. Tiago te fez um favor, Lorena. Depois Tiago de novo. Sério, você devia me agradecer. 180 mil reais por aquele barraco é um milagre. Vou pegar minha comissão de 10%, aliás. É só justo. Digitei uma única palavra. Ok. Depois silenciei o chat e voltei ao trabalho. O arquiteto explicava o sistema de climatização para as áreas de carga. Era genial, realmente, usar energia solar para manter temperaturas perfeitas o ano inteiro, reduzindo custos operacionais ao mínimo. Esse era o tipo de solução de problemas que eu apreciava. Minha assistente, Paula, cruzou o olhar comigo do outro lado da mesa. Ela tinha visto as mensagens. Via tudo que chegava nos meus dispositivos, parte do trabalho como minha mão direita há 8 anos. Sua expressão era cuidadosamente neutra, mas notei o leve erguer da sobrancelha. Aquele que significava, quer que eu cuide disso. Balancei a cabeça quase imperceptivelmente. Ainda não. A reunião continuou por mais 90 minutos. Aprovamos o projeto, discutimos o cronograma 18 meses da terraplanagem à inauguração e analisamos o impacto projetado na receita. Estimativas conservadoras falavam em 8 milhões de reais por ano quando estivesse plenamente operacional. Assinei o orçamento de 112 milhões de reais sem hesitar. Mais alguma coisa? Perguntei ao encerrarmos. Só a reunião trimestral do Conselho mês que vem, respondeu Paula, e sua entrevista com Logística Brasil sobre a expansão. Eles estão especialmente interessados na história de como você construiu a Costa do Sol de uma única frota a um portfólio de 12 filiais. Claro que estavam. Todo mundo adora uma história de superação. Levantei recolhendo o tablet. Me encaminhe as perguntas da entrevista até sexta. Já na sua caixa, fez uma pausa. Seu marido ligou 4 vezes para a linha principal da empresa na última hora. A recepção pergunta se deve transferir. Não. Entendido. Outra pausa. Devo preparar algo? Jurídico, talvez? Ainda não. Vamos ver como isso se desenrola. Quando voltei ao meu escritório com vista para os pátios principais da empresa, Tiago havia ligado mais 6 vezes. Minha mãe tinha mandado outra dúzia de mensagens, cada uma mais efusiva sobre como Tiago fora inteligente ao se livrar finalmente daquele horror. Minha irmã Clara também entrou. Já era hora de alguém nesta família tomar uma decisão prática. Aquela casa na praia sempre foi um desperdício. A casa em questão era um sobrado de 3 quartos num lote privilegiado de frente para o mar. Eu o havia comprado 14 anos atrás por 220 mil reais, quando tinha 24 anos. Minha primeira aquisição imobiliária, feita com cada centavo economizado trabalhando 3 empregos na faculdade e 2 anos de horários brutais numa empresa de investimentos. O sobrado era modesto, claro, um pouco desgastado, precisando de reformas, mas o terreno onde ficava era a joia do que se tornaria a Costa do Sol Logística. Passei 13 anos comprando, com cuidado e em silêncio, cada lote ao redor daquele sobrado. O velho armazém 2 quadras adiante, o restaurante fechado ao lado, os apartamentos de temporada em frente, os terrenos vazios que ninguém queria, porque achavam que a região estava em declínio. Pedacinho por pedacinho, montei 73 hectares de propriedade premium à beira-mar. Depois construí um império sobre isso. A Costa do Sol Logística agora contava com 2 sedes principais, 48 galpões privativos, 3 restaurantes corporativos, 2 centros de treinamento, um porto seco, um vilarejo comercial
e em breve aquele novo centro espetacular. A empresa era avaliada em pouco mais de 900 milhões de reais. Empregávamos 2.400 pessoas. A receita do ano passado fora de 147 milhões de reais. E bem no meio de tudo, no hectare mais valioso de todo o complexo, ficava meu velho sobrado à beira-mar. Eu o mantinha exatamente como era. Modesto, discreto, um pouco gasto nas bordas. Era meu refúgio particular, o lugar onde ia quando precisava lembrar de onde comecei. O lugar que me lembrava por que construí tudo isso. E Tiago acabara de vendê-lo. O telefone tocou. Tiago de novo. Deixei cair na caixa postal. 30 segundos depois, Paula me passou a ligação. É seu marido. Diz que é urgente. Algo sobre documentos e o comprador que está recuando. Passe. Oi, sim. A voz de Tiago estava frenética. Graças a Deus. Temos um problema sério. O comprador recebeu uma ligação de um gerente da empresa dizendo que a propriedade não está realmente à venda, que tem algum problema de titularidade. Interessante, disse com calma. Interessante? Lorena, é um desastre. Já gastei minha comissão. Dei entrada numa nova Range Rover. Você precisa resolver isso agora. Resolver o quê? Exatamente. O problema de titularidade. Olha, sei que você não é boa com papelada e questões legais. Nunca foi. Mas precisa ligar para o pessoal da empresa e explicar que sim, você possui aquele sobrado e sim, está vendendo. O comprador ameaça desistir. Por que eu faria isso? Silêncio. Depois. Como assim por que faria isso? Porque já organizei a venda. Porque você nem usa aquele lugar. Porque 180 mil reais é uma fortuna para aquele barraco. Tiago, me faça uma pergunta. Como você organizou a venda de uma propriedade que não é sua? Tenho sua procuração, lembra? Você me deu 5 anos atrás quando viajava e precisava que alguém cuidasse da sua correspondência. Na verdade, eu havia dado procuração limitada para assinar recebimento de pacotes. Mas evidentemente ele interpretara de forma bem mais ampla. Entendo. E usou isso para falsificar minha assinatura num contrato de venda. Não falsifiquei nada. Tinha autoridade legal para agir em seu nome. Lorena, sério, estou tentando te ajudar. Aquele sobrado está caindo aos pedaços. Está cercado por todo esse luxo da empresa que o faz parecer ainda pior. Te fiz um favor encontrando alguém disposto a pagar algo por ele. Que luxo da empresa? Perguntei inocentemente. O quê? A Costa do Sol Logística. Está em todo lugar ao redor do seu sobrado. É justamente por isso que o comprador quis. Acham que vai valorizar por causa da empresa, embora pessoalmente ache que são idiotas. A empresa provavelmente vai comprar aquele terreno de qualquer jeito e demolir o que estiver lá. Provavelmente concordei. Então entende por que precisamos vender agora. Pegar o dinheiro antes que a empresa te expulse por uma mixaria. Ele estava se alterando. Lorena, estou falando sério. Liga para eles. Resolve isso. O comprador está esperando. Quem é o comprador? Um grupo de investimentos. Atlântico Ventures. Pagam à vista. Por isso precisamos agir rápido. Esse tipo de comprador não espera. Atlântico Ventures. Eu os conhecia. Uma empresa legítima, conhecida por táticas agressivas. Especializavam-se em encontrar propriedades valiosas perto de grandes empreendimentos, comprar barato e revender imediatamente aos grandes grupos pelo dobro ou triplo. Negócio inteligente, ainda que um pouco parasitário. Deixa eu fazer algumas ligações, disse. Eu cuido disso. Obrigado. O alívio de Tiago era palpável. Sério, obrigado. Você precisa resolver isso. E Lorena, quando isso for adiante, talvez devesse pensar em investir esse dinheiro direito. Conheço um cara que faz planejamento financeiro. Poderia te ajudar de verdade a construir algo com esses 180 mil reais. Vou pensar nisso. Depois de desligar, Paula apareceu na porta. Ligou o Miguel Costa. Miguel era o diretor-geral da Costa do Sol Logística. Tecnicamente meu funcionário, embora eu tivesse estruturado tudo para que a maioria da equipe não soubesse que eu era a dona. Preferia operar via holdings e gestoras. Menos complicações. E disse que um certo Tiago Mendes tem ligado repetidamente alegando estar autorizado a vender o sobrado. Queria confirmar antes de tomar qualquer atitude. O que você disse? Nada ainda. Esperava suas instruções. Refleti um momento. Podia ir de várias formas. Podia encerrar imediatamente.
constranger Tiago e acabar com isso. Rápido, limpo, eficiente. Mas onde estava a lição nisso? Diga ao Miguel para agendar uma reunião com Tiago. Amanhã, 14. Sala A. Tiago quer vender o sobrado? Vamos discutir direito. A máscara profissional de Paula escorregou um pouco. Um esboço de sorriso. Devo preparar algo específico? Só a documentação habitual da propriedade. E certifique-se de que Roberto esteja disponível. Roberto Lima era nosso chefe jurídico. Formado pela USP, 20 anos de experiência, absolutamente imperturbável. Vai ser educativo, disse Paula. Para alguém, certamente. Naquela noite, minha mãe ligou. Lorena, querida, Tiago me disse que tem um problema com a venda do sobrado. Espero que você não esteja sendo difícil. Não estou sendo nada, mãe. Tiago agendou uma reunião com a diretoria da empresa para discutir. Ótimo. Já era hora de você se livrar daquele lugar. Honestamente, quando penso em como é constrangedor dizer às minhas amigas que minha filha possui aquele sobrado caindo aos pedaços, bem no meio de um dos maiores complexos logísticos da costa. Ela parou com intenção. Deve ser bem difícil para você, disse. Sabe o que a Margarida disse mês passado quando passamos por lá? Disse, é aí que a Lorena mora? Que pitoresco. Pitoresco, Lorena. É o código para pobre. Entendo. Papai e eu trabalhamos tanto para construir uma boa reputação nesta comunidade. Sua irmã Clara casou com o filho dos Oliveira. Sabe quanto os Oliveira valem? E Tiago tem a concessionária dele indo tão bem. Mas aí as pessoas passam pela Costa do Sol e veem aquele sobrado e pensam, suspirou dramaticamente. Bem, você entende. Entendo, mãe. Então vai assinar todos os papéis que Tiago levar. Deixa ele cuidar disso. Ele realmente está tentando ajudar, sabe? Sempre foi o prático da família. Tiago é definitivamente algo, concordei. No dia seguinte me vesti com cuidado. Não meu traje habitual de escritório. Nada de terninhos de marca ou peças de luxo evidentes. Escolhi calça simples, blusa básica, joias mínimas. O tipo de roupa que sugeria exatamente o que minha família sempre pensara. Que eu me virava, nada de especial, certamente não bem-sucedida pelos padrões deles. Cheguei à Costa do Sol às 13h45, estacionando minha Fiat Toro de 5 anos no estacionamento de visitantes. A nova Range Rover de Tiago, comprada na confiança da comissão de 10%, já estava lá, brilhando prateada sob o sol da tarde. O saguão era espetacular como sempre. Tetos de 9 metros, janelas do chão ao teto com vista para o mar. Lustres personalizados que custavam mais que uma casa para muita gente. Clientes em roupas de resort de luxo estavam sentados em grupos, tomando coquetéis artesanais do nosso bar premiado. Tiago andava de um lado para o outro perto do balcão da recepção, olhando o relógio. Me viu e correu. Finalmente. Estou aqui há 20 minutos. Essas pessoas são tão rigorosas com pontualidade. Olhou-me de cima a baixo, a expressão passando a decepção mal disfarçada. É isso que você está vestindo? Lorena, é uma reunião de negócios num complexo de luxo. Não podia se arrumar um pouco? Vim direto do trabalho. Certo, seu trabalho. Disse com aquele tom que sugeria que qualquer coisa que eu fizesse não podia ser importante. Vamos, a sala de reuniões é por aqui. E por favor me deixa falar. Já estabeleci rapport com o time diretivo. Subimos de elevador até o 3º andar, onde ficavam os escritórios executivos. Miguel Costa já estava lá, junto com Roberto Lima e outros 2 membros da minha equipe executiva. Miguel se levantou quando entramos, profissional e composto como sempre. Senhor Mendes, disse apertando a mão de Tiago. Obrigado por vir, e você deve ser a senhora Mendes. Virou-se para mim estendendo a mão. Lorena, disse simplesmente. Por favor, sentem-se. Miguel indicou o lado distante da mesa, o lado onde sentavam os visitantes, onde sentavam as pessoas sem poder. Eu havia sentado do outro lado daquela mesa centenas de vezes. Era estranho ver, lá dessa perspectiva. Tiago foi direto ao ponto. Então vamos esclarecer isso rápido. Minha esposa possui o sobrado, possui há anos. Tenho procuração que me dá direito de gerenciar a venda em nome dela. O comprador está pronto para fechar. Só precisamos que sua empresa pare de interferir. Miguel trocou um olhar com Roberto. Entendo. Senhor Mendes, agradeço ter vindo discutir,
mas temo que haja algumas complicações das quais talvez não esteja ciente. Que complicações? É uma venda simples de propriedade. O sobrado fica em terreno integral às operações da nossa empresa, explicou Miguel. Qualquer venda dessa propriedade deve ser coordenada com a diretoria. Temos direito de preferência em qualquer venda dentro dos limites da empresa. Tiago franziu a testa. Limites da empresa? O sobrado não faz parte da empresa. É só perto. Temo que não seja bem assim. Roberto deslizou um mapa sobre a mesa. Mostrava a extensão completa da propriedade da Costa do Sol Logística, delineada em azul. O rosto de Tiago passou por várias cores interessantes, enquanto percebia que o sobrado estava bem no centro daquele contorno azul. Isso não pode estar certo, gaguejou Tiago. O sobrado da Lorena está lá há 14 anos. A empresa foi construída ao redor. Na verdade, disse Roberto com cuidado, a empresa foi construída adquirindo propriedades nessa área ao longo de 13 anos, começando há 14 anos. O sobrado foi a primeira propriedade adquirida pela dona da empresa. Todo o resto foi construído ao redor, como você diz. Observei Tiago processando. Vi o momento em que achou que entendera. Espera, então a empresa quer comprar o sobrado da Lorena? Seu rosto se iluminou. Perfeito. Podemos negociar um preço bem melhor que R$180 mil. Se é tão importante para as operações de vocês, devíamos falar de pelo menos R$500 mil, talvez mais. A expressão de Miguel não mudou. Senhor Mendes, acho que você não entende a situação. Entendo perfeitamente. Vocês precisam daquele terreno, nós temos. Isso se chama poder de barganha. Tiago se recostou, subitamente confiante. É o seguinte, vamos cancelar a venda para a Atlântico Ventures. Depois negociamos um preço adequado com a empresa. Estou pensando que R$750 mil é justo. Essa propriedade vale mais para vocês do que para qualquer outro. Lorena, comecei. Lorena, por favor, deixe eu cuidar disso. Isso é negociação de negócios. É o que faço. Virou-se de novo para Miguel. Então, temos um acordo. Ou pego a oferta da Atlântico Ventures e deixo virar problema de vocês. Roberto pigarreou. Senhor Mendes, parece haver um mal-entendido fundamental. A empresa não quer comprar a propriedade. A empresa já é dona dela. Silêncio. Isso é impossível, disse Tiago secamente. Lorena é dona. Comprou há 14 anos. Lorena Mendes comprou a propriedade há 14 anos? Sim, concordou Roberto, através da entidade Costa do Sol Holdings. Essa mesma entidade, posteriormente adquiriu todos os outros lotes que agora compõem a Costa do Sol Logística. A Costa do Sol Holdings é a única proprietária de todo o complexo. O sobrado, as sedes, os restaurantes, os centros de treinamento, o Porto Seco, tudo. Tiago riu. Soou forçado. Ok, isso está ficando ridículo. Minha esposa não é uma empresa. Trabalha em... O que é, Lorena? Algo com computadores. Desenvolvimento logístico, disse baixinho. Certo, desenvolvimento logístico. Algo de nível básico, imagino. Olhou para Miguel. Olha, não sei que tipo de golpe vocês estão tentando, mas minha esposa possui um sobrado. Só isso. Um pequeno sobrado. Ela não possui sua empresa de luxo. Miguel finalmente me olhou. Me olhou de verdade. Senhora Mendes, quer esclarecer a situação? Acho que a explicação de Roberto foi bastante clara, disse. Lorena, do que ele está falando? Exigiu Tiago. Comprei o sobrado há 14 anos. Expliquei, voz calma e medida. Foi meu primeiro investimento imobiliário. No ano seguinte, comprei mais 3 propriedades próximas. Depois 6 no ano seguinte. Saí do emprego na corretora, peguei empréstimos, reinvesti todo o lucro. Passei 13 anos adquirindo terrenos, obtendo licenças, encontrando investidores, construindo infraestrutura. A Costa do Sol abriu sua primeira sede há 6 anos. Desde então expandimos continuamente. Tiago balançava a cabeça. Não. Você não pode. Mamãe e papai teriam sabido. Teriam nos contado. Por que teriam que saber? Vocês algum dia perguntaram o que eu fazia no trabalho? Alguém algum dia perguntou como eu passava meu tempo, o que estava construindo, o que havia realizado? Mantive a voz gentil, não brava, não triunfante, apenas factual. Vocês todos assumiram que eu estava lutando. Assumiram que o sobrado era tudo o que eu tinha. E eu nunca corrigi porque, honestamente, não importava o que vocês pensassem. Isso é absurdo,
sussurrou Tiago. Roberto deslizou outro documento sobre a mesa. Esta é a escritura do sobrado. Como vê, está registrada em nome da Costa do Sol Holdings. Aqui o registro societário mostrando Lorena Mendes como fundadora e única proprietária. Aqui as escrituras das outras propriedades da empresa. E aqui, acrescentou outra pasta grossa, estão os documentos que você assinou alegando ter procuração para vender uma propriedade sobre a qual não tem qualquer autoridade. O rosto de Tiago passara de vermelho a cinza. Eu não sabia. Lorena, juro que achava que estava te ajudando. Aquele sobrado parecia tão decadente comparado a tudo ao redor. Achava que você se envergonhava. Achava que sabia melhor do que eu o que valia minha propriedade, disse. Achava que eu era burra ou fracassada demais para perceber o que possuía. Então falsificou documentos, organizou uma venda fraudulenta e planejou embolsar R$18.000 como comissão. Não era fraude. Acreditava sinceramente que você era pobre, que estava falhando, que precisava que eu te salvasse da sua incompetência. Miguel se levantou. Senhor Mendes, preciso pedir que saia imediatamente da propriedade da empresa. A segurança vai acompanhá-lo até a saída. Se tentar contatar a Atlantic Ventures ou outros potenciais compradores sobre esta propriedade, tomaremos medidas legais por fraude e falsificação. Espera. Tiago se virou para mim desesperado. Lorena, por favor, cometi um erro enorme. Mas sou seu marido. Você não pode não pode fazer isso comigo. Não estou fazendo nada com você, disse. Estou simplesmente protegendo minha propriedade de alguém que tentou roubá-la. Não roubei. Achava que era sua para vender. É minha. Minha para vender ou manter, ou fazer o que eu quiser. A palavra-chave é minha. Levantei. Tiago, você passou toda a minha vida adulta me tratando como a decepção da família. Você, mamãe, papai, Clara, todos vocês. Eu dirigia um carro modesto, então devia ser pobre. Mantinha um pequeno sobrado, então devia ser fracassada. Trabalhava em desenvolvimento logístico, que vocês todos assumiam significar que eu mal me virava. Não sabíamos, protestou. Não perguntaram. Há uma diferença. Peguei minha bolsa. Você pode explicar a Atlantic Ventures por que a venda caiu. Pode explicar a mamãe e papai por que sua jogada esperta era na verdade tentativa de fraude e pode explicar à concessionária por que precisa devolver aquela Range Rover que comprou com dinheiro que nunca teve. Lorena, por favor. Senhora Mendes. Interrompeu Miguel usando meu título formal pela primeira vez na presença de Tiago. Ainda precisamos da sua decisão sobre o orçamento de expansão trimestral. A reunião do conselho é semana que vem. Aprove, disse. Todos os departamentos estão indo bem. Vamos em frente. Excelente. Vou mandar Paula enviar os relatórios finais. Virou-se para Tiago. Senhor Mendes, a segurança espera no corredor. Tiago olhou entre nós. O rosto uma mistura de choque, humilhação e percepção crescente. A reunião do conselho. Você é realmente a CEO e dona da Costa do Sol Logística? Confirmei. Sou há 6 anos. Antes era a investidora principal e desenvolvedora. Construí este lugar do zero começando com aquele velho sobrado à beira-mar que você tentou vender. Mas você nunca disse nada, deixou a gente todos pensar. Não deixei vocês pensarem nada. Vocês fizeram suposições. Eu só evitei corrigi-las. Caminhei para a porta e parei. E Tiago, aquela procuração que você tem, considere revogada. Roberto vai te mandar a documentação formal. No corredor, 2 seguranças realmente esperavam. Tiago passou por elas cambaleando, a confiança de 1 hora atrás completamente evaporada. Observei enquanto ele ia embora sem sentir nada em particular. Nenhuma satisfação, nenhuma raiva, nenhuma vingança, só uma leve sensação de completude. Miguel caminhou comigo até meu verdadeiro escritório, o de canto com a melhor vista, aquele com meu nome na porta que ninguém da minha família jamais vira. Foi contido, comentou. Foi? Eu esperava que você o deixasse cavar mais fundo, expor realmente o quanto ele entendia pouco. Para quê? Agora ele entendeu. Sentei atrás da mesa, olhando o mar. Além disso, as verdadeiras consequências nem começaram. O telefone já estava tocando. Minha mãe, claro. Deixei cair na caixa postal. Depois papai. Depois Clara. Depois minha mãe de novo. Paula apareceu com café e um olhar cúmplice. Sua família parece ansiosa para falar com você.
Imagino que sim. Tiago provavelmente já ligou para eles. O que vai dizer a eles? A verdade, eventualmente. Mas não hoje. Tomei um gole do café. Temperatura perfeita, força perfeita. Paula me conhecia bem. Hoje tenho trabalho de verdade para fazer. O projeto do novo centro precisa de aprovação final. Os relatórios do terceiro trimestre precisam de revisão. E acho que temos uma entrevista com Logística Brasil na próxima semana. Sexta às 10. Ótimo. Vamos focar nisso. Mas naturalmente minha família não estava disposta a esperar. Até as 10 ACT haviam ligado 37 vezes no total. As 18 simplesmente apareceram. A recepção ligou. Senhora Mendes, tem 4 pessoas no saguão alegando ser sua família. Insistem muito em te ver. Chamo a segurança? Não, tudo bem. Mande subir. 5 minutos depois, mamãe, papai, Clara e um Tiago muito abatido se amontoaram no meu escritório. O rosto da mamãe estava manchado de choro. Papai parecia bravo. Clara parecia só confusa. Lorena Victoria Mendes. Começou mamãe, voz tremendo. O que significa tudo isso? Tiago diz que você possui a empresa toda. Diz que você vale... Nem conseguiu terminar. Valho cerca de 900 milhões de reais, disse com calma. Mais ou menos 50 milhões dependendo das condições de mercado e avaliações. Clara se deixou cair numa cadeira. Não é possível. Por que não? Porque você é só a Lorena. Dirige uma Toro. Usa roupas comuns. Nunca te vimos. Nunca te vimos. Fez um gesto impotente para o escritório, para a empresa visível pelas janelas, para tudo. Nunca me viram ter sucesso? Sugeri. É porque nunca olharam. Não ouse virar isso contra nós, explodiu papai. Se você tinha esse tipo de dinheiro, esse tipo de sucesso, devia ter nos contado. Somos sua família. Por quê? Perguntei, genuinamente curiosa. Para que vocês pudessem o quê? Me tratar com respeito, valorizar minhas opiniões, parar de fazer piadas sobre meu trabalho básico e meu sobrado decadente e minha triste vidinha. Eu não deveria precisar ser quase bilionária para ganhar decência básica da minha própria família. Não é justo, protestou mamãe. Sempre te amamos. Amavam quem achavam que eu era. Ou melhor, amavam a sensação de superioridade em relação a quem achavam que eu era. Levantei caminhando até a janela. Sabem quantos jantares de família passei ouvindo Tiago se gabar das vendas de carros? Ouvindo Clara falar do consultório médico do marido, ouvindo vocês dois falarem dos amigos do clube, da casa de veraneio e dos investimentos. Vocês nunca contribuíam para aquelas conversas, disse Clara na defensiva, porque toda vez que eu mencionava o trabalho vocês mudavam de assunto ou faziam piada. Ah, os pequenos projetos logísticos da Lorena. Lorena ainda está tentando descobrir a carreira. Talvez um dia, Lorena encontre algo em que seja boa. Virei-me de novo para eles. Encontrei algo em que era boa há 14 anos. Só parei de falar porque nenhum de vocês se importava de verdade. Tiago, que ficara em silêncio até então, finalmente falou. Desculpa, Lorena. Estou realmente arrependido. Não tinha direito de tentar vender sua propriedade. Estava completamente fora de linha. Estava, concordei. Mas você precisa entender como parece da nossa perspectiva. Você escondeu tudo isso. Deixou a gente pensar que mal se virava. O que devíamos pensar? Deviam confiar em mim e acreditar que eu era capaz de gerenciar minha vida, me perguntar como eu estava em vez de presumir que eu estava falhando. Sentei de novo. Tiago, você me tratou como caso de caridade por uma década. Me ofereceu vagas na sua concessionária, atender telefone, fazer entrada de dados. Sugeriu que eu voltasse a estudar. Tentou me apresentar aos seus amigos bem-sucedidos, o suficiente para sustentar uma esposa. Tudo porque olhava meu estilo de vida modesto e presumia que significava que eu estava lutando. O sobrado começou mamãe. É exatamente como quero que seja. É meu lembrete de onde comecei. É meu refúgio particular. É o coração de tudo o que construí. Abri uma foto no computador e virei a tela para eles. Esse era o aspecto do sobrado quando comprei. Decrépito, negligenciado, 30 anos de manutenção adiada. Passei 6 meses reformando eu mesma. Aprendi hidráulica, elétrica, carpintaria. Aquele sobrado me ensinou tudo o que precisava saber sobre desenvolvimento logístico. A foto mostrava um prédio realmente dilapidado, tinta descascando, janelas quebradas, varanda caindo,
Nada parecido com o sobrado arrumado e bem mantido que existia agora. Mantive o exterior modesto de propósito, continuei, enquanto construía uma empresa de 900 milhões de reais ao redor dele, porque aquele sobrado não serve para impressionar ninguém. Serve para lembrar que o sucesso não é sobre o que os outros pensam, é sobre o que você constrói para si mesmo. 900 milhões de reais? Repetiu papai debilmente. E nunca pensou em mencionar? Quando? No Natal, quando todos comparavam os bônus e eu sabia que o meu era maior que todos os de vocês juntos? No Ano Novo, quando Tiago se gabava do faturamento anual da concessionária e eu sabia que minha empresa fazia mais num mês? Na Páscoa, quando mamãe mostrava a nova pulseira e eu tinha acabado de aprovar um pedido de compra de 12 milhões de reais para novos equipamentos em todas as filiais? Silêncio. Não estou tentando ser cruel, disse mais suavemente. Estou tentando fazer vocês entenderem. Não escondi meu sucesso. Só parei de encenar minha vida para a aprovação de vocês. Vocês todos fizeram suposições sobre mim e deixei que mantivessem porque, honestamente, tornavam minha vida mais simples. Mais simples como? Perguntou Clara. Ninguém me pedindo dinheiro. Ninguém tentando investir em oportunidades que inevitavelmente falhariam. Ninguém me tratando diferente por causa da minha conta bancária. Dei de ombros. Vi o que o dinheiro faz com famílias. Vi amigos perderem relacionamentos porque, de repente, todo mundo queria algo deles. Não queria isso. Então simplesmente deixou a gente te olhar de cima. A voz de mamãe falhou. Vocês me olhavam de cima? Perguntei a pergunta seriamente olhando cada um. Não souberam responder. Era o que eu pensava, disse. E esse é o verdadeiro problema aqui, não é? Não que eu não tenha contado do meu sucesso, mas que vocês estão percebendo como trataram alguém que achavam inferior a vocês. Tiago se levantou de repente. Preciso ir. Tenho muitas coisas para resolver. Parou na porta. Lorena, desculpa. Não só pelo sobrado. Por tudo. Você merecia coisa melhor de mim. Depois que ele saiu, os outros ficaram em silêncio desconfortável por um momento. O que acontece agora? Perguntou finalmente papai. Depende de vocês, disse. Ainda sou filha de vocês. Ainda sou irmã de vocês. Mas não vou fingir ser menos do que sou para deixar alguém confortável. Esta é minha vida. Isto é o que construí. Se puderem aceitar isso, aceitar de verdade, então podemos seguir em frente. Se não puderem, deixei a frase suspensa com intenção. Claro que aceitamos, disse rapidamente mamãe. Estamos orgulhosos de você. Tão orgulhosos. De verdade? Ou só estão recalibrando agora que sabem que não sou a fracassada que pensavam? Ela se encolheu. Isso é cruel, Lorena. É? Mãe, 2 dias atrás você me disse que meu sobrado era um constrangimento para a família. Estava aliviada que Tiago o vendesse. Agora está orgulhosa de mim porque descobriu que sou rica. Isso não é orgulho por mim como pessoa. É orgulho pela minha conta bancária. O que você quer de nós? Perguntou Clara. Frustração evidente. Nada, disse honestamente. Não preciso de nada de nenhum de vocês. Nunca precisei. É isso que vocês nunca entenderam. A pergunta é, o que vocês querem de mim? Olharam uns para os outros, claramente não tendo considerado essa perspectiva. Quero minha irmã de volta, disse finalmente Clara. A de verdade, não a versão que inventamos na nossa cabeça. Então precisam conhecer. Lá de verdade. A de verdade. Abri o calendário. Tenho reunião do conselho semana que vem. São bem-vindos se quiserem ver o que realmente faço. Tenho a inauguração do novo centro na semana seguinte. Podem vir também. Ou podemos só jantar num lugar tranquilo e conversar. Conversar de verdade pela primeira vez. Gostaríamos disso, disse papai. De tudo. Ótimo então. Levantei. Mas entendam, isso não é um espetáculo. Não vou me vestir diferente, nem me comportar diferente, nem mudar minha vida para corresponder ao que acham que uma CEO deve parecer. Sou quem sempre fui. Vocês só finalmente notaram. Saíram lentamente, cada um virando para olhar meu escritório, as provas de sucesso que nunca se deram ao trabalho de ver antes. Quando foram embora, Paula apareceu com café fresco. Como você está se sentindo? Perguntou. Cansada, admiti, mas também aliviada. Não percebi o quanto era exaustivo manter aquela separação. Ouvi-los, sem corrigi-los. Podia ter corrigido a qualquer momento. Podia. Mas então nunca saberia como realmente me viam.
Olhei para fora, para a empresa, minha empresa. Agora sei, agora eles sabem, e podemos decidir o que fazer com essa informação. O telefone vibrou. Mensagem de Tiago. Liguei para a Atlântico Ventures. Expliquei que não tem venda. Estão ameaçando me processar por fraude. Mereço. Mas se tem algo que você pode fazer... Encaminhei a mensagem para Roberto com uma nota breve. Cuide disso. Tiago cometeu um erro, mas ainda é família. Faça desaparecer. Custe o que custar. Paula leu por cima do meu ombro. É generoso. É prático. Tiago aprendeu a lição. Não faz sentido arruinar a vida dele por isso. Terminei o café. Além disso, posso me dar ao luxo de ser generosa. É uma das vantagens de valer 900 milhões de reais. Só 900 milhões? Sorri. Me dê um ano. O novo centro vai nos levar além do bilhão. Naquela noite voltei ao sobrado. Meu sobrado, minha primeira propriedade, meu lembrete de tudo o que construí. Estava escuro, silencioso, pacífico. Pelas janelas via as luzes da empresa brilhando na propriedade. 2 sedes, 48 galpões, 3 restaurantes, tudo meu. Preparei um chá na cozinha modesta, sentei no sofá um pouco gasto e pensei em tudo o que havia acontecido. Tiago tentando vender minha propriedade. As suposições da minha família finalmente destruídas. A expressão nos rostos deles quando perceberam quem eu realmente era. Podia ter ficado brava. Podia ter sido vingativa. Podia ter deixado Tiago enfrentar todas as consequências legais da fraude. Mas para que serviria? Agora eles sabiam. Todos sabiam. E aquele conhecimento mudaria tudo dali para frente, para melhor ou pior. O telefone vibrou uma última vez. Mamãe. Lorena, estou realmente orgulhosa de você, querida. Desculpa ter demorado tanto para dizer. Respondi. Obrigada, mãe. Significa mais do que você imagina. E significava, porque apesar de tudo, apesar das suposições, das rejeições e dos anos sendo tratada como a decepção da família, eles ainda eram minha família. Só finalmente souberam quem eu realmente era. A CEO que dirigia uma Toro, a bilionária que vivia num sobrado modesto, a desenvolvedora logística de sucesso que construiu um império enquanto todos ao redor presumiam que mal se virava. Nunca precisei da aprovação deles, mas era bom finalmente ter o respeito deles, mesmo que tivesse que possuir uma empresa inteira, antes que notassem que eu valia a pena ser notada.